Olá, tudo bem? Como vocês estão? Vamos hoje para o último vídeo da série de vídeos sobre a leitura do livro do diretor e encenador argentino Cipriano Argüello Pitt, Dramaturgia da Dirección de Escena, Dramaturgia da Direção de Cena. Hoje o título final, Dramaturgia da Cena. Preparados? Preparem-se sua água, chá, café, vinho ou o que quiserem. Desconectem-se das redes sociais em 3, 2, 1 e vamos à leitura. Dramaturgia da cena. Geralmente, sempre que se discute dramaturgia, ela é associada ao drama como literatura. Na verdade, nos créditos entende-se que onde aparece a dramaturgia, ela se refere a quem escreveu o texto literário. Os concursos de dramaturgia geralmente exigem um texto escrito. As sociedades de direitos autorais geralmente registram o texto a partir do seu suporte escrito. Por isso, quando dizemos dramaturgia de cena, estamos inscrevendo a dramaturgia em outro sistema semiótico. Está sendo definido a partir de outra materialidade. A direção cênica contesta, teórica e politicamente, o sentido da dramaturgia. A dramaturgia é uma prática aberta e dinâmica, e embora existam modelos canônicos que podemos reconhecer como formadores do que se entende que teatro deveria ser, também reconhecemos incessantemente rupturas e espaços de indefinição que nos permitem repensar a prática dramatúrgica e suas concepções. Hoje sabemos que a narrativa no teatro contemporâneo possui uma multiplicidade de variantes e procedimentos que partem das noções de fragmento e montagem. Embora o teatro contemporâneo tenha mostrado outras ligações com o textual, abordando a possibilidade de um teatro sem drama, como faz Lehmann, a partir do senso comum, a dramaturgia ainda é pensada com os princípios da narração clássica de unidade de espaço, tempo e ação. Mas se, como diz Joseph Dunham, a dramaturgia expulsa o drama do seu território, a ação desintegra-se. O teatro então passa a hibridizar com a dança, as artes visuais, a música e a performance. Dessa forma, a noção de ação se amplia e pode ser pensada sob múltiplas perspectivas. A dramaturgia cruza-se com a cena, transformando-se claramente numa dramaturgia cênica. O adjetivo cênico é a sinalização de uma materialidade complexa que toma o elemento literário como mais um elemento, mas não hierárquico. Ao mesmo tempo, sustentar a palavra dramaturgia é pensar a cena como uma complexa trama de significados. A relação cena e texto se transforma a partir da inclusão da cena no texto. Os registros do texto incluem o que está indicado na cena e que emergiu nos ensaios. O texto se inscreve pelo movimento da cena e o material literário indica uma arqueologia da cena. A cena é antes e durante a inscrição dramatúrgica. A relação é de tensão, pois as operações textuais são os procedimentos da cena. Não existe, como disse Ruffini, um polo estável, o texto, e um polo instável, a cena. Ao invés disso, são fluxos constantes entre a palavra e a composição cênica. Um determina o outro e vice-versa. Em 1767, Lessing pensava no dramaturgo como um conselheiro assessor entre a cena e o contexto de sua produção. O dramaturgista, que não é o autor da obra literária, mas sim um adaptador, um conselheiro, é um intérprete do conteúdo literário no que diz respeito à cena como projeto dramatúrgico. Este é um ato criativo próprio da direção. Não é então o diretor um dramaturgo? Em sua Dramaturgia de Hamburgo, Lessing já considerava dramatizar o drama a partir de uma vontade didática e exemplar do teatro. O que mostrar e o que não? Quais seriam os temas para formar uma dramaturgia nacional? Assim como Aristóteles, sua preocupação era com a verdade, mas esta verdade não consistia mais do que em estabelecer as bases normativas para a produção textual e a cena. As regras têm implicações estéticas e, portanto, ideológicas. Bernard Dort destaca que dramaturgia
é tudo o que acontece no texto e tudo o que acontece do texto à cena. E acrescenta: não será dramaturgia o outro nome desta parte imaterial, para retomar, ampliando-a, a bela fórmula de Antoine, que poderia ser atribuída a qualquer mise-en-scène digno desse nome, isto é, ao pensamento, em suma, que o atravessa, o trabalho, que o atravessa, o trabalha e o constitui através dele, no cadinho da sua materialidade? A dramaturgia é a ordem em que tudo significa. Entende-se que inclui o texto, que é evidente, mas também o espetáculo. Se, então, tudo é dramaturgia, coloca-se o problema da especificidade da dramaturgia e do texto em particular. Qual seria o problema, então? Seria um problema de competências e formação específica? Um problema de especialização e de distribuição de trabalho? A afirmação tudo é dramaturgia é relativa e, portanto, inespecífica. Ainda distinguimos o nosso trabalho como encenador daquele de dramaturgo. Ainda assumimos, por mais ambíguo que possa parecer, uma especificidade dos papéis. Nos programas distinguimos a dramaturgia da direção e o público entende que a dramaturgia é o texto literário. Isto é para fins convencionais, mas sabemos que o problema é complexo. Onde termina ou começa o trabalho do diretor e do dramaturgo? Entre o texto literário e o texto da cena existe uma inter-relação. Um não pode ser compreendido sem o outro, embora cada um deles tenha a sua autonomia, a sua materialidade e os seus próprios espaços de existência. Entre a arte de compor uma peça, a definição de dramaturgia no dicionário e a dramaturgia como tecido de todos os sistemas de espetáculo, existem tensões permanentes que disputam não apenas uma definição, mas também uma prática. Joseph Danan dá uma contribuição significativa e diferencia dois aspectos que se relacionam entre si: a escrita de um texto dramático e a dramaturgia que resulta da cena. Danan nos chama de sentido 1 e sentido 2 da dramaturgia. A primeira estaria ligada à escrita literária. A segunda seria trânsito para a cena. O sentido 2 indica o aspecto processual da escrita, a afirmação de que um texto dramático fica incompleto até ser colocado em cena. Embora já seja um clichê em muitas escolas de teatro, aponta um dos problemas centrais na relação entre o texto e a cena. O sentido 2 é o lugar de trânsito entre uma materialidade e outra. Na direção 2, a direção 1 não está excluída, mas ambas são interdependentes e estabelecem uma tensão entre si. Também não existe uma ordem cronológica, uma não necessariamente está antes da outra. Para Danan, o significado do drama é recuperado tanto no significado 1 quanto no significado 2. Em ambos, a ação é posta em causa. Enquanto no sentido 1 a ação tem a ver com as palavras, ou seja, a trama se desenvolve e acontece a partir da cadeia literária, no sentido 2 é complexo definir quais são os materiais que desenvolvem a ação. Em geral, poderíamos então falar de uma dramaturgia de luz, movimento, som, etc. É impossível não dar conta de 2.500 anos de tradição dramática ligada à definição de Aristóteles na Poética, onde a ação está ligada à definição de mimesis. A tragédia é a imitação de uma ação e não da narrativa. A imitação é a atuação de pessoas. A primeira coisa na tragédia é necessariamente a organização do espetáculo. Embora Aristóteles diga que a tragédia se dá a conhecer pelo espetáculo, pela sua organização, isto é, pelo sentido 2 da dramaturgia, na poética ele praticamente não desenvolve esses componentes. Em vez disso, apresenta exaustivamente os primeiros 4 componentes da tragédia, que são meramente verbais: enredo, personagem, linguagem e pensamento. Desenvolve muito pouco o canto e o espetáculo, aspectos que pensam o não verbal da dramaturgia. Ele os menciona, mas não os aprofunda. Portanto, a tradição ocidental tem pensado a dramaturgia no sentido 1, que Danan propõe, e o sentido 2 tem sido pouco desenvolvido ou mesmo excluído da ideia de dramaturgia.
A função do diretor é integrar esses dois sentidos, o verbal e o não verbal, e avançar a tensão de ambos na dramaturgia. Procuramos não pensar a atividade do diretor, da diretora, como textocentrista ou na cenocentrista, categorias que a semiótica teatral se esforça para definir o trabalho e as posições das diferentes diretoras de teatro. Porém, pouco dizem sobre a tensão que existe em relação ao significado do trabalho dramatúrgico que envolve a encenação. A articulação e as atividades de cada especificidade teatral são talvez alguns dos problemas centrais da divisão do trabalho no teatro. A encenação moderna, como já assinalamos, surgiu num período de industrialização e especialização do trabalho. Este último levou a uma autonomia dos papéis. Dramaturgas que escrevem sem qualquer ligação com a cena, encenadoras sem qualquer ligação com a escrita. O aspecto performativo do texto tem sido constantemente excluído, mesmo que se pensasse que as obras de Shakespeare estavam ligadas à sua performance, teríamos outro imaginário em relação à sua obra. No The Globe Theatre, pode-se imaginar que o espaço para o desenvolvimento das obras se deve a um traçado arquitetônico. Poderíamos até nos perguntar se a cena da varanda de Romeu e Julieta não responde a um layout arquitetônico do Globe Theatre. Bernard Dort destacou que a escrita antecipa sua encenação. A escritura já apresenta um modelo de representação. Neste sentido, o trabalho foi planejado para circunstâncias específicas. No entanto, é verdade que as obras dramáticas de Shakespeare e de muitos outros transcenderam os seus contextos de produção. É verdade que a estabilidade ou imutabilidade das publicações dos textos, comparada ao caráter efêmero da cena e sua possibilidade de circulação, fazem com que o texto literário tenha um desenvolvimento e difusão maior que a cena. Esta posição muitas vezes tem privilegiado o texto em detrimento da cena. O diretor de teatro encena um texto? Se respondermos afirmativamente, o sentido 1 e o sentido 2 de Danan permanece sem qualquer conflito. Mas se pensarmos que o que acontece entre cena e texto é um espaço de tensão, não há como encenar um texto. O que acontece é a discussão do significado. Todo dramaturgo será tentado a reivindicar o significado do texto literário e toda diretora afirmará sua leitura e o significado da cena. Patrice Chéreau, em vídeo publicado em 95, contou que normalmente em diversas obras de Coutts, o autor era convidado a presenciar os ensaios. Ao final perguntaram sua opinião sobre o que havia observado. Ele gentilmente disse exatamente o oposto do que estava acontecendo na cena. Sobre isso, Chéreau explicou que finalmente um diretor faz a obra funcionar. O que significa uma obra funcionar? É criar um sistema com uma lógica interna onde todos os elementos que compõem a cena façam sentido entre si. A leitura de uma obra dramática é uma encenação. Ler é colocar em funcionamento mecanismos que exigem posteriormente uma materialidade diferente, se pretende uma semiótica diferente da leitura pura, embora uma leitura nunca seja apenas uma leitura. Os efeitos práticos da leitura já produzem cortes e levam a excessos. A representação, neste sentido, é a dramaturgia e a estrutura de um significado particular. O texto será sempre um espaço de tensão, onde a sua mera escolha já implica um compromisso com ele, seja um olhar irreverente sobre ele ou respeito. Sempre que escolhemos um texto para encenar é porque de alguma forma ele funciona na nossa imaginação, às vezes de forma misteriosa e aberrante, mas está no nosso território e damos-lhe um significado particular. O escritor Albert Mangel, também um grande leitor que, quando jovem, lia para Borges quando este ficou cego, conta que na sua infância uma professora lhes pediu um trabalho escolar para escrever uma composição literária sobre o tema Batalha Marítima. A maioria de seus colegas fez trabalhos relacionados à Segunda Guerra Mundial, com acontecimentos bélicos que circulavam em Buenos Aires naquela época. Mas ele escreveu, possivelmente influenciado por Júlio Verne, um texto sobre a luta entre uma baleia e uma lula gigante. Se pensarmos apenas na consigna, a composição de Mangel não só respondeu ao tema,
mas também propôs uma inventividade particular, inesperada pelas restantes. Quem deu a tarefa já tinha um modelo de resposta. A resposta de Mangel subverteu o imaginário coletivo, fazendo emergir o inesperado, e com ele, a resposta inexplicável. Esta anedota mostra que na arte a resposta padrão pode ser transformada em outra coisa e que a indisciplina abre o campo imaginário. Ler nada mais é do que a criação de novos significados, abertura de campo imaginário próprio e dos espectadores. A cena pode ser pensada como um texto escrito e o que está escrito como uma cena. A diretora, a atriz, a cenógrafa, etc., como leitores e o público como leitor. O texto como cena e a cena como texto suscitam a possibilidade de encontro com o outro, que não é nem mais nem menos que a busca de sentido e sua exteriorização. Ler é pura expressividade. O texto não é mais uma inscrição ou uma descrição, mas suscita a possibilidade de transcrição. O que está inscrito está ligado, na tradição ocidental, às tábuas das escrituras, onde o que é dito deve ser reproduzido e salvaguardado na memória e funciona como um mandato. Enquanto a descrição supõe uma relação objetiva com o modelo, questão que sabemos que é complicada, pois os pontos de vista são sempre divergentes em relação à coisa que se olha. Cita Svembro. Assim como o espaço mental pode ser exteriorizado no espaço escrito, o espaço escrito pode, por sua vez, ser exteriorizado no espaço teatral. Muito bem, amigos, encerramos a leitura do livro do diretor argentino Cipriano Arguello Pitt, Dramaturgia de la Dirección de Escena. Ficamos por aqui. Não deixem, como de praxe, desse formato de divulgação de vídeos em redes sociais. O vocabulário é curtir o sininho, se inscrever no canal, fiquem atentos para as próximas e quentes leituras. Um forte abraço, esperança e fé.